Policiais do Programa Educacional de Resistência às Drogas, o PROERD, passam por treinamento com orientação internacional. Na contramão do desemprego, o empreendedorismo avança no Rio Grande do Norte. E no estúdio, uma entrevista com Dirce Pericinotti, que é diretora da Sociedade Brasileira e vai falar sobre Brasileira para Estudo da Dor e vai falar sobre o congresso que acontece essa semana aqui em Natal. Esses são os destaques dessa quarta-feira, dia 13 de setembro. O Feliz News está começando. Boa noite. O servidor público Ronildo Ferreira de França morreu na noite dessa terça-feira após levar um tiro no rosto durante um arrastão a uma residência na cidade de Caraúbas. O assalto aconteceu na residência de um comerciante vizinho a Ronildo. Ele ouviu um barulho suspeito e, ao sair de casa, foi alvo dos criminosos. Ele ainda chegou a ser socorrido, mas não resistiu. A polícia fez busca pela região, mas ninguém foi preso. Fica aí o nosso pesar e também respeito a essa família que perde um ente querido. E olha só, um agente penitenciário foi baleado ao reagir a uma tentativa de assalto na noite dessa terça-feira. A nossa repórter Rita Oliveira é quem tem mais informações. Rita, você já sabe qual é o estado de saúde dele? Pois é, Lívia. Apesar do agente penitenciário ter sido atingido por 2 disparos de arma de fogo, ele não corre risco de morte. O agente penitenciário, que faz parte do Grupo de Operações Especiais da Secretaria Estadual de Justiça e Cidadania. Segundo informações de alguns familiares que não quiseram se identificar, o agente penitenciário estava em frente de casa ontem à noite, no bairro do Bom Pastor, na zona oeste de Natal, quando 2 homens chegaram em uma moto, pediram informações sobre um endereço e atiraram ao perceber que o agente penitenciário ia reagir, ia sacar uma arma, né? Mas a arma do agente penitenciário não falhou e ele acabou sendo baleado e foi socorrido posteriormente por policiais militares da Lei Seca que faziam uma ronda próximo ao local. Lívia, volto com você. Obrigada, Rita, pelas informações. E olha só, o superintendente do IBAMA, Clécio Antônio Ferreira dos Santos, que está afastado por decisão da Justiça Federal por investigação aos crimes de prevaricação, corrupção, lavagem de dinheiro, emitiu uma nota. Ele falou, abre aspas, nunca roubei, nem deixei de roubar, nunca dei, nem recebi propina, nunca corrompi, nem fui corrompido, de modo que fico à total disposição das autoridades para esclarecer e colaborar com o desenrolar dos fatos que por si só irão me inocentar, fecha aspas. De acordo com a Polícia Federal, pelo menos 10 condutas de favorecimento ilícito a pessoas físicas e jurídicas foram identificadas com relação ao superintendente, que agora segue, aí nas investigações. E Natal é a 3ª capital do país com maior número de desemprego. Mas na contramão da crise, a melhor saída é empreender. Entenda como isso é possível mesmo diante de um cenário econômico desafiador. Criatividade, capacidade de adaptação às mudanças e compromisso com a entrega. Segundo a pesquisa GEM de 2016, esse é o perfil da capacidade empreendedora dos brasileiros. Mas é preciso muito planejamento na hora de iniciar o próprio negócio. Todo o sonho precisa de um planejamento adequado para que ele seja concretizado. É muito importante que a pessoa veja todos os aspectos que estão envolvidos no negócio. Quando a gente vai empreender, é normal que a gente se preocupe com clientes. Mas a gente precisa lembrar que existem no mercado também fornecedores, também concorrentes, e que esse conjunto é que vai definir a viabilidade ou o sucesso do negócio. As oportunidades são muitas, Embora nós estejamos em um momento de crise, a crise também abre grande espaço para novas oportunidades. Então, todas as atividades que lidam com manutenção, as atividades ligadas à alimentação, a beleza continua em alta, então existe um mercado amplo para todo mundo. A Alice, por exemplo, é formada em jornalismo, radialismo e turismo.
Apesar do jornalismo ser o sonho da vida, ela decidiu empreender no ramo do turismo, pelas oportunidades de negócio na área. Isso veio desde um sonho, desde criança, desde a adolescência, de poder ter seu próprio negócio, também por estar na veia familiar, né, o empreendedorismo. Então, por isso que eu decidi ter o meu negócio, tocar o meu negócio, por ter planos, por ter estratégias, um planejamento que eu queria colocar em prática e eu só iria conseguir se fosse um negócio próprio. E por isso que eu entrei, então, nessa empreitada de ser empreendedora. Além da agência própria de turismo, que possui há 9 anos, Alice decidiu investir há 1 ano e meio no ramo da beleza e montou um ateliê. Ela fala que no percurso precisou muito do incentivo da família e que os desafios são inúmeros. Os desafios são inúmeros, são muitos, né? Desde a dificuldade de você se estabelecer financeiramente, até que o seu negócio tenha uma rotatividade e um giro para que você possa se estabelecer financeiramente, até as dificuldades de contratação de equipe mesmo, de pessoal, de capacitação, de também entender o cliente na sua necessidade. Os familiares sempre me apoiavam, meus pais sempre me apoiavam, não, vai lá, você vai conseguir, você sabe o caminho certo, você vai conseguir. Então, isso a gente foi tendo coragem para continuar, para ir além, né? Segundo o Sebrae, é no empreendedorismo que a pessoa se autorrealiza, pois optam muitas vezes por fazer aquilo que amam. Sempre vale a pena investir em um sonho. Eu acredito que com o que a gente faz, a partir do que a gente pensou, do que a gente sonhou, a gente consegue fazer com muito mais habilidade, a gente consegue concretizar aquilo que é a nossa missão de vida. Aí, que exemplo, né? E veja a seguir uma entrevista com Dirce Pericinotti, que é diretora da Sociedade Brasileira para Estudo da Dor e vai falar sobre o congresso que acontece essa semana aqui em Natal. Isso é depois do intervalo, a gente volta em instantes. Após a exoneração de 158 pessoas, a Câmara Municipal de Natal já nomeou 38 cargos comissionados para atuarem na administração da casa. Hoje, mais 4 servidores tiveram a nomeação publicada no Diário Oficial do município. A expectativa era de que 33 cargos fossem preenchidos. Porém, apenas na última segunda-feira foram nomeados 34 pessoas com gastos totais de R$ 138 mil por mês. Nessa quarta-feira, os servidores foram nomeados ao nível de APM 6, com salário de R$ 6 mil. Lembrando que a exoneração dos mais de 100 funcionários ocorreu devido ao corte de gastos na casa. Segundo o presidente da Câmara, Ney Lopes Júnior, o rombo no orçamento é de R$ 2 milhões. Olha só, vamos mudar agora um pouquinho de assunto, isso porque o PROERD, que é o Programa Educacional de Resistência às Drogas, está há 15 anos aqui no Rio Grande do Norte, fazendo um trabalho de prevenção ao uso das drogas nas escolas. Nessa semana, 32 militares passam por treinamento com supervisores da sede internacional do programa. Há 15 anos, no Rio Grande do Norte, o Programa Educacional de Resistência às Drogas, o PROERD, atua na formação e orientação de crianças e adolescentes no combate ao uso de drogas e valorização da vida. O programa é uma ação social da Polícia Militar que atua junto à escola e à família. O policial, ele vai à escola uma vez por semana e nesse contato que ele vai ter na sala, também com a presença do professor na sala de aula, participando, né, integrando esse momento junto com a comunidade escolar, vão ser tratados aspectos de prevenção ao uso de drogas, de valorização da vida, também cidadania, e tudo isso vai ajudar a fortalecer valores que serão importantes para essas crianças. Oriundo da sigla em inglês DARE, que significa Educação para a Resistência ao Uso Abusivo de Drogas, a política surgiu em Los Angeles, nos Estados Unidos, e há 25 anos foi trazida para o Brasil.
Hoje está presente em todos os estados brasileiros. Mas para o policial militar atuar, ele deve passar por um curso de formação. E uma nova turma começou dia 11 de setembro e vai até o próximo dia 22. Um curso que não acontecia desde 2011 aqui no Rio Grande do Norte. Conviver com seus próprios sentimentos, seja de raiva, de culpa, no momento que ele é provocado por alguém, ele saber controlar essas emoções. Então, tudo isso está dentro do currículo ProERD. E esses policiais aqui, eles são preparados para justamente replicar esse conhecimento através de um livro. Eles recebem um livro, são orientados, e todos os alunos que passam pelo ProERD, eles também recebem um livro, um material didático, né? E esses policiais, a próxima semana, aqueles que estiverem aptos ao estágio, eles vão para uma sala de aula do 5º ano e vão ter sua prática. O Rio Grande do Norte é o único centro de formação de novos instrutores do ProERD aqui no Nordeste. Ao todo, 40 policiais militares estão habilitados a dar aulas no programa, mas esse número já foi de 112. O problema é a falta de investimento na Polícia Militar Potiguar, que implica, por exemplo, na não realização de concursos públicos para que esse efetivo aumente. Para que o curso de formação seja validado, um supervisor norte-americano precisa avaliar. Leonard Mould, por exemplo, veio do Tennessee para acompanhar a formação e certificar se o Rio Grande do Norte ainda pode continuar a ser um centro de treinamento. Ele disse que está satisfeito que os policiais militares do estado cumprem os preceitos estabelecidos, dessa forma ajudando crianças e jovens a serem mais seguros sobre o que querem para a vida. Desde que criado no estado, o ProERD já atendeu cerca de 300 mil crianças e adolescentes. A perspectiva para 2017 é fechar o ano com 14 mil atendimentos. Programa muito bom, por sinal. Tira aquele medo das crianças. Muitas vezes tem medo de policial. Isso aí é importantíssimo. E agora Natal recebe pela primeira vez o Congresso Brasileiro para Estudo da Dor, reunindo as maiores autoridades do país no tratamento, que atinge de forma crônica até 30% da população mundial. Nós recebemos agora Dirce Pericinotti, que é diretora da Sociedade Brasileira para Estudos da Dor. Dirce, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por estar aqui. É um prazer estar com vocês do Rio Grande do Norte, em Natal, realizando esse 13º Congresso Brasileiro de Dor. Dirce, vamos começar a nossa entrevista cada vez mais comum, né? As pessoas chegarem nos consultórios médicos reclamando de dores repetitivas. Então, a dor é um sinal de alerta que, num primeiro momento, ela vai ajudar o organismo a se organizar diante de uma situação problema, uma lesão, um traumatismo, algum acidente. Então, esse primeiro momento, a dor funciona como protetora do organismo, fazendo com que esse organismo possa se recuperar daquele momento de trauma. O que acontece é que em alguns indivíduos, com algumas características genéticas, enfim, várias outras situações, essa dor se estende por muito mais tempo do que somente a lesão, para se curar a lesão. Isso acontece, em média, 90 dias depois de que ocorreu o início da dor. Nessas condições, o paciente passa a ser considerado tendo uma dor crônica, que é de difícil controle, que leva a uma série de problemas da vida, além dos problemas da própria dor, leva o indivíduo a ter problemas com o desenvolvimento da atividade profissional, das relações interpessoais, relacionando a uma série de outras dificuldades, como quadros de depressão, quadros de ansiedade. Então, a dor, que num primeiro momento, quando aguda, servia de alerta para preservar o organismo, quando a dor se torna crônica, ela se torna o problema, a patologia. Doutora, então só para a gente diferenciar bem direitinho, quando é que ela é aguda e quando essa dor ela passa a ser uma dor crônica? Então, a dor aguda é dor de
início vi que tem um objetivo de alertar o indivíduo de que alguma coisa não anda bem. Quando ela se estende ao longo do tempo, por no mínimo 90 dias ou mais, aí ela passa a ser crônica. Os mecanismos cerebrais que são de alerta da dor crônica, quando comparados aos mecanismos cerebrais da dor aguda, vão ser um pouquinho diferentes. E os tratamentos vão ser um pouquinho diferentes também. Doutora, e falando um pouco sobre as causas, o estresse, por exemplo, ele pode ser um fator que vem a aumentar essa predisposição, por exemplo, a sentir mais dores, dores de cabeça, dores no corpo, pode? Sim. Quando a gente chama estresse, a gente pode estar falando de um montão de coisas. O estresse não é só o nervosismo, a pessoa passar por uma situação que ficou desacorçoada. O estresse é tudo que vai sobrecarregar o organismo, tanto física quanto mentalmente. Então, qualquer situação de estresse, um período grande de sono não reparador, um período grande de desgosto, um período grande de trabalhar com situações opressoras, um período grande de tudo que tira o equilíbrio habitual desse organismo é considerado estresse. E esse é um dos fatores importantes que induzem os indivíduos a terem dor crônica. E vem aí várias outras coisas, as doenças psicossomáticas, né? Que tudo isso está relacionado. Mas aí, quais são os cuidados? Como é que a gente deve, no caso, prevenir? Como é que a população, quem está nos assistindo, pode se prevenir para que essas dores crônicas, mesmo diante de uma realidade tão estressante que é a nossa vida, o nosso dia a dia, o que é que a gente pode fazer para diminuir isso aí, acabar não se tornando um paciente de consultório todo mês? Então, quando a dor crônica já está instalada, como ela envolve uma série de causas diferentes, não é um único objetivo que a gente tem que tratar. Então, são várias situações que a gente precisa ver num tratamento multifatorial. Na minha área, que é a área da psicologia, o que eu gosto de comentar com as pessoas é o seguinte: quem é dono de quem? Você é dono da sua dor ou a dor é sua dona? Quando a gente começa a pensar, não, peraí, eu sou dono da minha dor, a vida é minha, eu preciso tomar as rédeas da minha vida, a gente se sente menos vulnerável a desânimos, a depressão, a gente começa a tentar mudar os esquemas de pensamento que a gente desenvolve com relação àquele problema que parece interminável. Em muitas situações se torna interminável e muda o esquema de vida da pessoa, é natural isso ocorrer. No entanto, embora haja essas mudanças, a vida não acabou. É preciso que as pessoas se reorganizem com essa nova realidade que elas vêm enfrentando. E, portanto, quando a gente começa a pensar, peraí, quem é que manda, eu ou a dor? Vamos mudar um pouquinho essa relação que eu tenho com o meu problema, que eu tenho com a minha dor. A gente começa a pensar diferente, a gente fica menos fragilizado diante da dor, menos desesperado. E mais dono de si, e né? a gente enfrenta de uma forma melhor a situação da dor. Doutora, e só para a gente finalizar a nossa entrevista, essa é a primeira vez que acontece aqui em Natal o congresso. Fala um pouco para a gente como é que vai ser esse congresso, o que é que vai ser discutido. Serão 300 médicos, né, aqui em Natal discutindo justamente sobre isso. Então, serão 300 médicos, mas é um congresso que envolve todos os profissionais que trabalham com dor, psicólogos, médicos, fisioterapeutas, outras áreas, dentistas e até advogados que trabalham com a questão da dor. A Sociedade Brasileira de Dor, ela congrega todas as pessoas de diferentes origens que estudam a dor para levar o alívio a quem sofre de dor. Esse é o nosso objetivo, não é uma sociedade só médica. E nesse congresso nós vamos agregar mais de 700 pessoas que estão
nem todos, alguns vão assistir, mas muitos vão dar palestras e vão apresentar trabalhos exatamente para a gente evoluir esse tratamento dessa condição que traz tanto sofrimento, que traz tanto desespero. Tá ok, então a gente agradece, muito obrigada, espero que o congresso seja um sucesso e possa trazer aí várias novidades para cá, para Natal, que recebe pela primeira vez. Muito obrigada pela sua presença, Dirce. Foi muito bom a nossa conversa, viu? Eu que agradeço e muito obrigada. Muito obrigada, Natal. Tudo bem, agora a gente vai para o intervalo comercial e veja a seguir os detalhes do Esporte Potiguar. Depois do intervalo a gente volta em instantes. A Polícia Federal prendeu preventivamente o diretor-presidente da JBS, Wesley Batista, na manhã de hoje, isso na capital paulista. Além da prisão, foram cumpridos 2 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva de outro dirigente da empresa. O Wesley é irmão de Joesley Batista, acionista da JF, que está preso desde a segunda-feira, dia 11, em Brasília. As ações fazem parte da segunda fase da Operação Tendão de Aquiles. Os mandados foram expedidos pela 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo, a pedido da Polícia Federal, que investiga o uso indevido de informações privilegiadas em transações no mercado financeiro entre 24 de abril e 17 de maio deste ano. Nesse período foram divulgadas informações relacionadas ao acordo de colaboração premiada firmado pela JF com a Procuradoria-Geral da República. A investigação apura ordens de venda de ações de emissão da JBS na Bolsa de Valores pela empresa controladora, a FB Participações SA, e a compra dessas ações em mercado por parte da JBS. Com as irregularidades, o mercado era manipulado, fazendo com que os acionistas absorvessem parte do prejuízo gerado pela baixa das ações. Os moradores do sul da Flórida que decidiram voltar para casa após o êxodo em massa provocados pelo furacão Irma tiveram de enfrentar estradas congestionadas, rotas fechadas e postos de gasolina sem combustível. O Departamento de Transporte da Flórida contabiliza mais de 20 estradas fechadas ou com danos provocados pelo furacão Irma. Pouco antes da chegada do furacão, mais de 6,5 milhões de moradores da Flórida receberam ordem de evacuação diante do perigo de inundações que provocou um êxodo sem precedentes rumo ao norte do estado. As principais estradas do estado registraram congestionamentos que se estenderam até estados vizinhos, como a Geórgia. Vamos agora às notícias do esporte com o nosso Momento Esportivo. Olá, Momento Esportivo chegando na sua quarta-feira. E José Lucas, que nasceu em Galinhos, a 166 quilômetros aqui de Natal, tem uma marca que pode se orgulhar. 3 anos depois da convocação de André Bigode, último atleta potiguar a atuar pela Seleção Brasileira de Beach Soccer, José Lucas volta a representar o RN no esporte para disputar o Sul-Americano no futebol de areia no Peru em setembro. E o ala armador potiguar Arthur Barros foi um dos destaques da Copa de Pernambuco de basquete sub-17, garantindo à equipe do Santa Cruz de Recife o título de campeão. O campeonato contou com a participação de 8 equipes, entre elas 2 da Argentina e uma do Chile. E o Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte determinou que a CBF monitore as condições climáticas adequadas para as realizações de partidas de futebol entre as 11 e as 14 horas em todos os estados do país. A decisão é válida, inclusive, para estádios em locais com temperaturas mais amenas, como o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Afinal, saúde em primeiro lugar, né, Lívia? Com certeza, Leonor. Saúde em primeiro lugar, e é falando em saúde que a gente vai chamar agora o nosso link ao vivo. Isso porque o Hemonorte reforça a campanha de doação de sangue e hoje está com sua unidade móvel em um shopping aqui de Capim Macio. A nossa repórter Rita Oliveira tem mais detalhes.
É isso mesmo. A unidade móvel do Hemonorte vai estar todos os meses, desde o mês passado que começou a campanha, em vários shoppings aqui de Natal, pelo menos uma vez por mês, porque no Dia da Saúde, em julho, houve uma ação bastante bem sucedida em um shopping da cidade, que levou cerca de 30 doadores ao local. Então, é uma oportunidade do público estar mais receptivo e mais perto desse serviço. Quem vai nos dar mais informações sobre essa campanha do Hemonorte é a Márcia Capistrano, ela que é chefe do departamento técnico do Hemonorte, né, Márcia? Então, seja muito bem-vinda. Como é que vai funcionar, então, essa campanha do Hemonorte? Olha, isso é uma parceria que nós estamos realizando com os shoppings e que está sendo bastante exitosa, né? Vamos variar os shoppings, vamos entrar em contato, começar essas parcerias. Hoje nós estamos no Cidade Jardim, e 18 e 19 vamos estar no Natal Shop, junto com a campanha do Detran. E no Partage, no próximo dia 20, Norte Shop Partage. Então, como eu falei, todos os meses vocês vão estar em algum shopping da cidade, ou vai ter aqueles shoppings que todo mês vocês vão estar lá, obrigatoriamente devido à parceria? Cidade Jardim e o Partage, nós já estamos com a parceria que vamos todos os meses. Pois é, Márcia. E como é que está o estoque de sangue do Hemonorte, já que é um assunto que nunca sai de pauta, a gente está sempre batendo na mesma tecla? É isso, preocupante. Nós estamos com o estoque bastante baixo e, assim, o momento é muito importante para que a gente solicite a população que compareça, né, que tenha isso como na cultura, enraizado na cultura da doação de sangue, porque nós nunca vamos deixar de solicitar, né? Sempre tem alguém, as pessoas estão nos hospitais precisando de transfusão e não existe sangue que substitua, não existe nada que substitua o sangue, então só tem essa forma. Hoje, por exemplo, como é que está o estoque, né? Se está muito baixo, qual o tipo sanguíneo que está mais precisando no momento? Apesar que eu sei que geralmente todos sempre precisam. O estoque está tão baixo que todos serão bem-vindos, mas o O positivo e o O negativo são os mais importantes, porque a maioria da população é O positivo e o O negativo pode atender a qualquer paciente. Então, esses dois são muito importantes, que a população faça essa parte. E o que é preciso para aqueles potenciais doadores virem a se tornar, de fato, um doador? O que é preciso para doar sangue? Estar em condições de saúde boas, se sentindo bem, né? Ter de 16 a 69 anos. Lembrando que 16 e 17, esses jovens têm que estar acompanhados dos representantes legais. E a primeira doação só se faz até 60 anos, 69 é para quem já é doador, né? E tem que ter, no mínimo, pesar no mínimo 50 quilos e apresentar um documento oficial com foto. Isso é o básico. E estar bem alimentado, certo? Evitando alimentos gordurosos antes da doação. Márcia, tem algum telefone para contato que às vezes a gente surge alguma dúvida no meio do caminho, alguma incerteza, algum medo, que as pessoas podem ligar e podem tirar essas dúvidas ou pedir mais informações? Temos, o 3232-6736 e o 3232-6725. Márcia, muito obrigada por sua participação aqui mais uma vez conosco e que essa campanha aí nos shoppings, ela logre, né, vários êxitos, que as pessoas compareçam. Então é isso, Lívia, volto com você aí no estúdio. Obrigada, Rita, pelas informações. E a edição de hoje fica por aqui. Colabora nos enviando sugestões de pauta para o nosso contato no WhatsApp, que é o 987-014724, ou através das nossas redes sociais, pelo Instagram ou Facebook, no @TV Feliz. A gente volta a se encontrar amanhã. Tchau, tchau.